Você tem visto alguma movimentação, assim, você que está lá na Fiocruz, você tem visto alguma movimentação de mudança nesse sentido, além das sociedades das sociedades civis, né, da Sociedade Brasileira de Sim. Imunizações? Você tem visto alguma mudança do Ministério de tentar adotar uma política diferente para isso? Sim, a gente já começa, felizmente, a observar algumas mudanças ainda sensíveis, né, mas que estão presentes, e que a gente, né, justamente como tu colocaste, quem está acompanhando o dia a dia, as manifestações, como é que alguns núcleos se colocam, né, frente ao público, a gente já vê algumas mudanças sensíveis, mas importantes, né? A própria recomendação da Secretaria de Vigilância em Saúde para a gente retomar o uso de máscaras, por exemplo, embora tenha sido Uhum. apenas uma recomendação, isso já é uma mudança. Isso entra dentro desse conjunto de pequenas mudanças que já estão sendo observadas. Tá? Porque é aquela coisa, tem equipes, tem pessoas ali dentro, tá? E as decisões, é aquela coisa, as decisões, elas não... Elas fazem parte de um contexto, elas têm discussões, elas têm âmbitos, elas têm, né, camadas, né, de níveis de tomadores de decisões e tal. E hoje, infelizmente, a gente começa a ver essa guinada e a perspectiva, né, pelo que a gente tem visto da transição, tá? E aqui não é um juízo de valor em relação aos governos, tá? Eu estou tratando exclusivamente no âmbito da saúde pública, o que a gente tinha, o que a gente tem hoje e o que as pessoas ligadas à saúde pública envolvidas, né, no grupo de transição têm se manifestado e têm colocado. A gente tem visto uma mudança que, para a saúde pública, são extremamente positivos, tá, nesse tratamento. A gente já tem colocações aí justamente enfatizando, né, colocando a vacina como sendo uma prioridade para o ano que vem, né, a Uhum. gente resgatar quem está em atraso, né, fazer campanhas amplas, tá, que são coisas que, assim, do ponto de vista, de novo, do ponto de vista da saúde pública, são muito claras. Tá? Foi colocado aí a questão de segurança, né? Felizmente, nós temos corpos técnicos, né, na Anvisa e consultores que são convidados a participar das decisões da Anvisa, né, subsidiar com informações as tomadas de decisão da Anvisa. Tá? Então, toda vez que uma vacina é aprovada, tá, ela passa por uma avaliação extremamente criteriosa. Né? Sim. Então, para ela ser autorizada, é porque realmente possui dados sólidos mostrando que, primeiro, elas são seguras e, segundo, que elas oferecem a resposta que está sendo proposta. Né? No caso da vacina da Covid, especialmente questão de diminuir o risco de agravamento. Tá? Então, Beleza. felizmente, a gente pode ficar muito seguro com isso. Tá? Que a gente tem um corpo ali muito bom, muito sério, fazendo esse tipo de avaliação, tá? E quando elas são aprovadas é porque realmente tem um conjunto de evidências suficiente para essa autorização, né? Não é à toa que essa decisão que a Anvisa tomou recentemente, né, em relação às vacinas a partir de 6 meses, outros órgãos equivalentes de outros países, tão ou mais competentes para esse assunto do que a nossa agência regulatória, já tinham tomado decisão na mesma direção. Uhum. E complementando aqui essa questão das vacinas, né? A Aline perguntou: gostaria de saber sobre a vacina da Pfizer para crianças de 5 anos com a validade vencida, porém estendida. É uma outra questão que tem uma regulação muito séria sobre isso também, né, Marcelo? Exatamente, exatamente. Entra no mesmo arcabouço, tá? Entra debaixo do mesmo guarda-chuva. O que acontece? É a questão da validade, né? Primeiro, em geral, e como tem que ser mesmo, se é muito conservador em relação a definir prazo de validade, ou seja, se coloca um prazo baixo, Uhum. tá? Para minimizar ao máximo qualquer eventual potencial de risco por aquele material já estar velho, entre aspas. Tá? Extremamente corriqueiro esse tipo de decisão de estender prazo de validade de medicamento e de vacina. Isso é extremamente comum. Isso não é absolutamente surpreendente para nada. É extremamente corriqueiro. Tá? O que acontece muitas vezes? Aí sim, é, uma vez já tendo sido ampliado o prazo de validade, não vai ter uma segunda.
Tá? Porque aí a gente já começa a incorrer em risco, porque a gente já não sabe exatamente o que pode acontecer se a gente manter estendendo. Tá? Então, essa primeira decisão é extremamente recorrente. Pode ficar muito tranquilo, muito seguro em relação a isso, tá? Porque não é nem um pouco surpreendente, não é a primeira vez que isso acontece, tá? E não vai ser a última. Isto faz parte, é extremamente esperado e é comum e corriqueiro esse tipo de decisão, tá? Não Sim, fiquem preocupados com isso, tá? E passado esse novo prazo, aí sim, o mais provável é que não seja estendido uma segunda vez esses mesmos lotes que já tiveram o seu prazo estendido no primeiro momento. perfeito.